Olá, pessoal. Bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma daquelas nossas conversas mais fundas, sabe? Sobre um tema que muita gente acha que conhece, mas que na verdade é bem mais complexo: o Antigo Testamento. A ideia aqui é ir muito além de uma leitura superficial. É tentar entender a arquitetura por trás, o propósito original e, o que é fascinante, o mundo físico mesmo, a cultura onde tudo isso nasceu. Hum, E para guiar a gente, estamos usando como base as ideias de um guia de estudo do Andrew A. Hill e do John H. Walton. Nossa missão é meio que destrinchar os conceitos que eles trazem sobre como interpretar esses textos. E tem um ponto que me pegou muito: como a geografia daquela região não foi só um cenário, mas um personagem que moldou a história e até a fé, né? exatamente. E o ponto de partida deles é que estudar o Antigo Testamento não é um passatempo. É uma tarefa que exige preparo. Sabe, é como se a gente precisasse de um kit de ferramentas antes de começar. Não é só sobre o que está escrito, mas sobre como a gente chega no texto. Com que mentalidade? Quais as nossas lentes, né? Isso. Quais são as nossas lentes? Então a gente vai explorar esses dois pilares que as fontes destacam. Primeiro, a abordagem, o como ler, e depois o contexto geográfico, o onde tudo aconteceu. E eles já começam com um alerta, né? Que bota um certo respeito na coisa. Falam que estudar o Antigo Testamento é uma... Tarefa monumental é a expressão que eles usam. Exato. E o primeiro motivo que eles dão é quase óbvio, mas a gente esquece. A gente esquece total. Que os textos não foram escritos pra gente no século XXI, nem em português, nem dentro da nossa lógica ocidental. Na prática, qual o tamanho desse abismo? Olha, é um abismo gigantesco. E esse é o ponto-chave. Os autores defendem que ler esses textos sem entender a cultura do Antigo Oriente Médio é tipo, sei lá, assistir a um filme estrangeiro, sem legenda e sem conhecer nada do país. Você pega uma coisinha ou outra, mas o principal se perde. Exato. A essência, as nuances, tudo isso passa batido. Mas eles apontam um segundo obstáculo, que talvez seja ainda mais traiçoeiro. O que a gente já leva para o texto. As nossas pressuposições... Isso, nossas ideias, nossa bagagem. A gente tem uma tendência de procurar versículos que confirmem o que a gente já pensa, ou de dar uma torcidinha numa passagem para ela caber na nossa caixinha. É o famoso viés de confirmação em ação, a leitura seletiva. Perfeito. E a solução que eles propõem é um exercício de humildade intelectual, sabe? É permitir que a Bíblia fale por si. Isso exige um esforço consciente de colocar nossas ideias de lado e perguntar o que o autor original queria dizer para a audiência original. É um processo constante. Ok, vamos desvendar isso então. Se a meta não é só sair catando lições de moral tipo seja bom ou não faça isso. Qual seria o propósito central do Antigo Testamento, segundo essa análise? O propósito principal, como eles descrevem, é a autorrevelação de Deus. A intenção do texto não é ser um manual de bons costumes. Certo. Ele é um veículo para que as pessoas conheçam quem Deus é. E não é um conhecimento teórico de decorar uma lista de atributos. É um conhecimento que deve se tornar a viga mestra da nossa visão de mundo. Como no caso da criação que você mencionou? Exato. A história da criação em Gênesis. Eles argumentam que a intenção ali nunca foi ser um tratado científico. A questão não é o como, mas o quem e o porquê. É o prólogo que apresenta o personagem principal e o início do seu grande plano. Peraí, então, isso me leva a um ponto que as fontes destacam muito. O centro de tudo, então, não é, sei lá, a lei, os reis. As profecias... Isso, o fio condutor é essa ideia de aliança. Eles chegam a dizer que o próprio nome Antigo Testamento pode ser traduzido como Antiga Aliança. Exatamente. E isso é uma virada de chave, né? Porque não é só um contrato, um acordo. Os autores argumentam que a aliança é o método principal, o veículo que Deus escolhe para se revelar ao mundo. A história do Antigo Testamento não é primariamente a história de Israel. É a história da aliança de Deus com Israel. Isso. A nação é a parceira júnior nessa relação. Toda a narrativa se amarra nisso. E como a gente vê isso se desenrolando nos livros, na prática?
As fontes mapeiam isso de forma muito clara. Em Gênesis, ali dos capítulos 12 a 50, você tem a fundação, a instituição da aliança com Abraão, O começo de tudo. o começo de tudo. Depois, em Êxodo até Deuteronômio, a gente tem a formalização disso no Monte Sinai com Moisés. É o contrato sendo estabelecido com a nação inteira. Ok. Aí você vai para Josué e Juízes e o que a gente vê é o registro de como Israel viveu, ou melhor, como falhou em viver, de acordo com essa aliança, ao entrar na terra. A teoria e a prática. Pois é. E mais tarde, em Samuel e Reis, a história continua agora com a dinâmica da aliança dentro da monarquia, com a figura de Davi se tornando central. A aliança é o enredo principal, sempre. Isso muda a perspectiva. Então, se o texto é essa autorrevelação e a aliança é o veículo, a autoridade dele não vem do quanto eu acho uma história inspiradora. Não. Vem da intenção original por trás dele. É isso que eles querem dizer. É exatamente esse o ponto. Eles conectam a autoridade do texto à sua inspiração divina, ou seja, a autoridade não está na nossa resposta, mas na intenção do autor, o humano e o divino. Isso leva a duas implicações bem diretas, bem concretas. Que seriam? A primeira é a aceitação. Aceitar o que o texto afirma como sendo verdade. Os autores são bem diretos nisso. Sem essa premissa, o Antigo Testamento vira, nas palavras deles, propaganda irrelevante. Apenas um registro histórico da fé de um povo. Exato. E a segunda implicação é a obediência. A revelação não é só para informar, é para transformar. A expectativa é que o povo, ao conhecer o caráter de Deus, reflita esse caráter. Conhecimento que não leva à ação é estéril. Entendi. Então, com tudo isso em mente, o abismo cultural, as nossas ideias, o foco na aliança, como a gente transforma isso num método prático de estudo? O processo que as fontes sugerem é bem estruturado. Primeiro, identificar o gênero literário. Você não pode ler uma profecia com as mesmas regras que usa para ler um livro de sabedoria como Provérbios. Certo, faz todo sentido. Uma poesia não é um documento legal. Exato. Segundo passo, tentar entender o público e as circunstâncias originais, para quem esse texto foi escrito, qual era a situação daquele povo naquele momento. Terceiro, a partir disso, analisar o contexto para descobrir a intenção do autor. A ideia aqui é que a mensagem principal para a audiência original é a mesma mensagem para a gente hoje. Ela não muda com o tempo. E o último passo que é onde muita gente se perde, a aplicação. Sim, e aqui está a grande virada de chave. A pergunta não deve ser o que essa passagem significa para mim. Porque aí vira um vale tudo, né? Vira um vale tudo. A pergunta correta, segundo eles, é: o que eu posso aprender com o que o texto ensina? A aplicação tem que ser uma consequência direta da interpretação do propósito original. Primeiro a gente entende, depois a gente aplica. Essa estrutura toda faz muito sentido, mas ela me lembra de algo que as fontes também batem muito na tecla, que nada disso aconteceu no vácuo, né? Não é filosofia. Eles insistem que a Bíblia leva a sério a geografia. Como esse palco físico moldou a história e a teologia. Esse é o elo que conecta tudo. O palco principal é o que os historiadores chamam de crescente fértil. Aquele arco de terra que vai da Mesopotâmia, passa pela Síria, Palestina e desce até o Egito. E é fundamental entender que a geografia aqui não é um cenário parado. Ela é um agente ativo. Ativo como? Ela dita as rotas comerciais, define fronteiras, influencia o clima, determina alianças políticas e, como a gente vai ver, inspira até a linguagem teológica. Então, que tal a gente fazer um tour rápido por esse mapa, seguindo as fontes? Começando pela Mesopotâmia, que é o berço de tudo. Vamos lá. Mesopotâmia, né? A terra entre rios, o Tigre e o Eufrates, hoje seria ali o Iraque. Para a narrativa bíblica, ela é o ponto de partida. Abraão vem de Ur, uma cidade mesopotâmica. Certo. Mas, séculos depois, essa mesma região se torna o epicentro dos impérios que vão esmagar Israel e Judá. A Síria, a Babilônia, a Pérsia. Então a Mesopotâmia é tanto o lar ancestral quanto o lugar do exílio. É um lugar com uma carga simbólica imensa. E do outro lado do mapa a gente tem o Egito, que era quase o oposto, né? A Mesopotâmia era esse corredor de impérios e o Egito era super estável, isolado.
Como essa presença constante influenciou Israel? Sua observação é perfeita. O Egito é o presente do Nilo. Sua geografia, cercada por desertos, o protegia. Para Israel, o Egito é o lugar da escravidão e da libertação. É o cenário do Êxodo, o evento fundador da noção. Mas a influência não parou ali, imagina. De jeito nenhum. Ao longo de toda a história, Israel teve que lidar com esse vizinho superpoderoso, ora fazendo alianças com ele, ora sofrendo ameaças. E essa proximidade deixou marcas culturais, linguísticas e, claro, religiosas. O episódio do bezerro de ouro, por exemplo, é uma referência clara à adoração de touros no Egito. A tentação de voltar aos deuses do Egito era uma constante. E no meio desses dois titãs, Mesopotâmia e Egito, fica a Palestina, espremida. As fontes descrevem como uma ligação terrestre, uma ponte. Exato, a terra entre. E essa é a chave para entender quase toda a história de Israel. Ser uma ponte é ótimo para o comércio, mas péssimo para a segurança. Era a principal rota terrestre entre a África, Ásia e Europa. Todo exército que queria ir de um império a outro tinha que passar por ali. O que deixava eles numa situação muito vulnerável, totalmente vulnerável. Era um alvo constante. Isso forçava os reis a jogar um xadrez geopolítico muito arriscado, imagino. Muito arriscado. Eles eram forçados a fazer alianças com nações pagãs, algo que os profetas denunciavam o tempo todo como falta de confiança em Deus. E o comércio que passava por ali trouxe riqueza, sim, mas também desigualdade e, o que foi fatal, influências religiosas estrangeiras. O tal do sincretismo. A mistura de religiões. Isso. Aquela mistura de deuses e rituais que acabavam diluindo a fé original. E que os profetas apontaram como uma das causas da ruína dos reinos. Além desse lado geopolítico, os autores dão um peso enorme ao que eles chamam de importância teológica da terra. Não é só um pedaço de chão, né? De forma alguma. O que é fascinante aqui é que a terra de Canaã é talvez o símbolo teológico mais concreto do Antigo Testamento. Pensa bem, era o componente central da promessa a Abraão. Era o destino final do Êxodo, a sonhada terra onde há leite e mel com fartura. E era a recompensa pela obediência à aliança. Exatamente. A posse da terra não era um direito adquirido, era condicional. Condicional à fidelidade. Isso. A violação da aliança levaria inevitavelmente à perda da terra. E foi o que aconteceu com o exílio. A imagem que os textos usam é brutal. A terra os vomitaria, da mesma forma que teria vomitado os cananeus antes deles. A própria terra tinha uma santidade que não tolerava a quebra da aliança. É impressionante. E até a linguagem, as metáforas que eles usam para falar de Deus, parecem nascer dessa paisagem. Sim, e os exemplos nas fontes são ótimos, quando um salmista chama Deus de minha rocha, minha fortaleza, meu refúgio. Não é só poesia. Não é só poesia. Para alguém que vivia nas colinas rochosas da Judeia, cheias de cavernas, essa imagem tinha uma força, uma concretude imensa. A rocha era literalmente um lugar de salvação. E a água? Em um clima semiárido, onde a vida depende da chuva, é natural que a água vire um símbolo poderosíssimo da bênção de Deus. Chuva e orvalho são a manifestação da graça. A falta deles é sinal de juízo. E a famosa expressão, terra onde há leite e mel. Também é geográfica. Não é só uma figura de linguagem. Ela descreve perfeitamente uma terra com boas pastagens para rebanhos, o que garante o leite, e com flora abundante, para sustentar abelhas ou o cultivo de frutas como tâmaras, de onde se extraía um tipo de mel. É um retrato ecológico de uma terra fértil. Então, para a gente amarrar tudo, a gente tem, de um lado, uma abordagem para o Antigo Testamento que o vê como a autorrevelação de Deus, através da aliança, e do outro, a gente entende que essa história toda se passa não num palco mítico, mas numa geografia real que influencia tudo, da política à poesia. Perfeito. A conexão entre teologia e geografia é inseparável. A fé que eles descrevem não é uma filosofia etérea, descolada da realidade. Ela está amarrada a uma terra específica, que foi prometida, conquistada, habitada e, por fim, perdida. Tudo em função da dinâmica da aliança.
O físico e o espiritual estão profundamente entrelaçados. Faz todo sentido. E as fontes deixam a gente com uma provocação final, sabe? Algo para se pensar. Manda. Os autores mencionam que, no fim das contas, a posse da terra nunca foi a garantia final da presença ou da bênção de Deus. O próprio Deus, em sua essência, transcende qualquer lugar físico. E isso levanta uma questão importante. Se a terra era tão central para a aliança original, como é que a experiência traumática de perder essa terra, de ser arrancado dela no exílio, forçou o povo a repensar a natureza de Deus e a sua relação com ele, para muito além de qualquer fronteira geográfica?